Estamos ao vivo. Vou só partilhar o link para avisar o pessoal que já estamos ao vivo. Yeah. Então, pode falar um pouco, Sharon, como é que foi lá a Z900? Antes de te É, introduzirmos já aqui. Não, mas espera outro momento mesmo aí, para você brilhar um pouco. não, Yeah. a Asa 900 foi tranquilo, mas mormon, pô, teve que passar toda a madrugada a estudar. Passei toda a madrugada a estudar para ver se conseguisse preencher os 3 módulos. Epa. Depois lá passei embora para ir embora mais sono. Ainda bem que eu marcava para as 13. Pô, 13 horas tu a sair engarrafamento de Luana, meu irmão. Poços. Oh, Pô, aquilo era eu orar só, pô, parece só um Yassa aqui que, pô, apareceu um Yassa não, que não olha, o tinha melhor, ninguém. melhor período, eu, certificação só marco das 9. Yeah, 9 em diante. Ok? Eu nunca marco certificação 8 horas. Não é muito imprevisível. Então, eu perdi a i900, Microsoft me deu uma espécie de banimento aí. Yeah. E aí eu agora já não consigo fazer certificação sem deixar um valor de garantia. Ok? Yeah. Quer dizer que o meu valor é dobrado. O valor que eu pago para a certificação é dobrado. Mas você não faz no centro? Yeah, mas aquilo é da Pearson View lá, faz o agendamento e tal, ele Não, depois não só é. me direciona. Não, só que vocês também não falam você não fala com o pessoal que costuma te atender? Para quê? Não, ele pode te adiar um pouquinho o horário. Lá o centro tem esse quê? Tem esse privilégio, essa permissão. Não, elas até me adiantam. Eu gosto de daquelas cotas da Sistec. Ok? E aí elas até adiantam já, basta eu chegar, já nem me dão tempo de ler um pouquinho. Elas me perguntam para quê? Se você veio, é porque estás pronto. Eu não. E aí você chega, quer ir agora? Epa, ainda, não, repousa então, toma Ah, mas uma eu só dei água. conta, só dei conta quando fiz a ASE 900 que eles podem deixar para depois ou fazer já para antes. Ela mesmo me falou, filho, quando você tiver que atrasar, você fala, né? Vamos Uhum. aqui, vamos mudar as coisas. Boa. Tem aí o Bento. Hoje todo mundo está te vendo no campo, Shalom. Hoje, hoje não está aí na posição de manager. Então vamos começar a nossa live. O pessoal está aí a chegar. Vai nos encontrar já no Bom Papo. Boa noite a todos. Hoje não estão no canal do Shalom. Hoje estão na AF Digital. A AF Digital foi um canal que eu criei para começar a partilhar conteúdos ligados à tecnologia. Eu parei e fiz uma reflexão e já que eu estou, acho que há 11 anos nesse ramo, acho que já chegou o momento de eu começar não só a consumir conhecimento, mas começar também a partilhar conhecimentos. Está aí o Aristides, meu colega do médio, boa. Tem aqui o Bento, boa noite. E vamos, para quem não me conhece, eu sou Alberto Felipe, formado em Engenharia de Telecomunicações. Já estou aí com cibersegurança, estou aí a lutar com engenharia de dados e vamos ver no que dá. Também dou aulas e hoje eu trago aqui para vocês uma live muito boa de inteligência artificial, porque hoje nós temos um mundo a ser bombardeado com inteligência artificial e a inteligência artificial agora faz parte daquilo que é a nossa rotina. Então é preciso perceber o que é isso que cada vez mais faz parte do nosso dia a dia. E para nos dar uma ilustração, trouxe o meu camarada aqui, Shalom André, que vai começar a sua apresentação. Shalom, está à vontade. Boa. Eh, Boa noite, pessoal que está aí conosco a partilhar este momento. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o Aberto pelo convite. Epá, nunca tive ainda esse privilégio a nível nacional, tá do outro lado para ser a pessoa que vai falar, né? É o meu primeiro convite a nível nacional para poder falar. Já falo para o Brasil, para Portugal. É a minha primeira vez falar para Angola. E, pô, nada melhor do que estar na canal de um amigo, um homem que está sempre nas correrias. Então, muito obrigado pelo convite. É, Eu vou partilhar algumas telas aqui conosco para falar um pouquinho sobre a inteligência artificial. Não preparei nada, algo tão prático, o tempo não deu certo, então tive que fazer a certificação hoje. Então, o meu dia foi uma correria também. Aberto.
Boa, boa. E só para avisar que daqui a pouco vamos ter alguém extremamente duro aqui na área da inteligência artificial, que é o Henrique, mas mais lá para lá. Já não pode começar com a apresentação, vamos ao tópico. Se adicionar aqui a transmissão. Boa. Boa. A noite de hoje. Estão a ver a minha tela, né? Então, sim a ver. Boa. Hoje fui convidado Mas para espera, tentar deixa só falar. ter um feedback do público. Conseguem ver a tela? Conseguem ver o slide? Alguém dá um comentário? Deixa eu só tentar aceder aqui. Deixa eu só tentar aceder. Vou aceder aqui para ver se eu consigo ver a tela. Eu consigo ver a tela, pode avançar. Boa. A ideia hoje é falar um pouquinho da inteligência artificial. Esse foi o tema que o Alberto foi me propondo. Vamos falar de avanços, aplicações, como é que funciona a ética, isso tudo do, dentro do mundo do AI. Antes de falar da inteligência artificial, eu gostaria um pouquinho de falar sobre mim. Shalom André, meu nome. Sou formado em engenharia informática. Estou aqui, como vem aqui o Porquito. Estou a tentar juntar aqui algumas moedas. Quem sabe ainda este ano estou a pensar em fazer o mestrado ou em Data Science for Business, que seria ciência de dados voltado para negócios, ou fazer o mestrado em inteligência das coisas. Então são esses dois cursos que estou a ver aí no meu porquito, se dá até esse ano partir o porco e arriscar um mestrado. Dizer que eu venho da área de infraestrutura, eu fui o helpdesk, né, em TI, em uma consultoria, já a caminho de 2, 3 anos, onde pude ter o privilégio de prestar serviço para empresas da área de petróleos, para empresas de contabilidade, segurança física, para o Porto de Luanda. Isso mais nas áreas de infraestrutura, administração de servidores, redes, VoIP, biometria, quer dizer, de tudo um pouco. Fui um faz tudo durante um bom tempo. Mas nos dias de hoje estou a caminho já de 1 ano, voltado mais para a área de dados, como administrador de banco de dados, e ultimamente tenho focado muito para a área de engenharia de dados, porque a skill que o DBA tem dentro da engenharia de dados é apenas um acréscimo para poder avançar. Conforme vejo aí, tem aqui algumas certificações que eu já possuo da Microsoft. Tem a certificação de fundamentos de dados no Azure, tenho de inteligência artificial, tenho a certificação aqui de Databricks. E hoje, lá por volta do período da tarde, lá para as 13, fui na batalha e consegui este senhor aqui, que é o fundamento sobre cloud no mundo do Azure. Para quem Boa. quiser saber onde eu faço as minhas coisas, tem aqui o meu LinkedIn. Eu tenho um canal no YouTube onde eu partilho conhecimento, experiência, vivência, tudo relacionado à tecnologia, mas mais focado na área de dados. Tenho o meu Medium, onde muitas das vezes vou partilhando o meu dia a dia, meus projetos, alguns artigos. E por fim, sobre mim tem o Zungano Microsoft. Zungano Microsoft não é nada menos do que um evento que eu tenho idealizado, onde a ideia é zungar mesmo as tecnologias Microsoft para pessoas individuais, para empresas, para qualquer um que se identifica com essas tecnologias que pode lhe ajudar no seu dia a dia. Então, esse aqui seria um pouquinho do resumo sobre mim. Bom, entrando no que nós vamos falar no dia de hoje, eu vou falar um pouquinho da história da IA, como é que é esse mundo todo, a introdução sobre o que realmente é a inteligência artificial, em que setores ou em que áreas que nós podemos encontrar aplicados ou podemos aplicar a inteligência artificial. No final, como disse o Alberto, teremos mais alguém para nos auxiliar neste conteúdo, estamos aqui à espera dele. E no final, dar um exemplo como é que podemos realmente ver como é que funciona na prática depois de colocarmos toda a maquinaria, toda ela funcionar e como é que ela dá certo. Boa. Vou descer aqui.
para tentar buscar essa imagem, está um pouquinho pequena. Boa. Eu sou muito voltado para a área, para fabricante Microsoft, então vou me espelhar muito no que eles já desenharam. Inteligência artificial. Aqui temos um mapa cronológico de como é que eles desenham a inteligência artificial desde o seu início e como é que ele caminha do ponto de vista histórico. Ele começa a ouvir-se a partir do ano 1920, a palavra robô, que foi escrito por Checo Karel Capek, uma coisa do gênero. Depois, em 1950, o Alan Turing que vai propor o teste de Turing com medida de inteligência automática. Vem o senhor Isaac Asimov, que publica as 3 leis da robótica. É uma história muito longa. Tu vem em 1962, até que eu não estava ainda nascido. A série dos desenhos animados. Em 1968 tem um filme, também aconselho o pessoal a assistir esse filme. Tu começas a notar de onde realmente vem a história da IA, porque nós hoje estamos indo bem além com o chat GPT e outras tendências do mundo da inteligência artificial, se não é algo que já remota faz tempo. Em 1975, a Microsoft é fundada pelo Bill Gates e o Paul Allen, como isso aqui já nós sabemos, é muita escola. Em 77, estamos a falar do Star Wars. Quer dizer, é uma jornada de 1920. A partir de 84, tu começa a ver já os filmes, ele começa a aparecer, todo ele, até começou chegando até onde eu já nasci. Até 1999, aqui já tem tipo uns 4 ou 5 anos, e que a Microsoft funda a Microsoft Research, que não é nada mais do que o campo deles de pesquisa sobre o mesmo. Em 2001, isso aqui é mais inovação da Microsoft, até chegamos nos dias de hoje, em que eles lançaram a Cortana. A Cortana, que é é um boot inteligente aí que vai te dando resposta. Normalmente ele no Windows fica qualquer coisa aqui, acredito que no meu já terei. Esse é um pouquinho da história. Um pouquinho da história da inteligência artificial. Isso aí a moto vai procurar, vai investigar. É bom entender a história, mas isso não vai certo. nos garante emprego, mas é bom entender para explicar. Mas na área da educação nos ajuda muito. Realmente, aqui é onde começamos já a entender o que é que realmente é inteligência artificial. A Microsoft vai criar uma síntese para poder definir a inteligência artificial. Eles que não é nada menos do que a criação de um software que imita comportamentos e capacidades humanas. Quer dizer, é um software que a malta vai criar, vai desenhar, que tem uma capacidade para imitar comportamentos. O que é que um homem poderia fazer e poder tomar as decisões. Quer dizer, nós vamos colocar a inteligência, toda a matemática, toda a lógica aí dentro. A base disso, ele vai tomar determinadas decisões. E a Microsoft vai caracterizando esse software em vários segmentos. Ele fala do machine learning, ele fala de detecção de anomalia, ele fala da pesquisa visual computacional, fala do processamento de idioma natural, fala da mineração de conhecimento. Dentro do machine learning, que é em português o aprendizado de máquina, que nós muitas vezes chamamos de ML, é uma base, ele diz que é uma base de sistema IA, é como nós ensinamos um modelo de computador a fazer previsões e tirar conclusões com base nos dados. E você vai criar uma base, é como se fosse fazer sentar uma criança ali, ensinar lá, com garfo se come assim. Com o talher, com a faca, a faca fica à direita, o talher, o garfo fica à esquerda. E ele vai aprendendo, quer dizer, mesmo na tua ausência, ele consegue já fazer o movimento. Isso é apenas uma analogia, dizer que machine learning é simplesmente nós ensinamos, preparamos a máquina em si, e que amanhã, depois da manhã, por si só,
ou orientado, tem aquela parte, o supervised e unsupervised. Tem um que pode ser supervisionado e tem aquele outro que não é supervisionado. Ok, Temos a só para dar um sustento daquilo que é machine learning ou aprendizado de máquina. Aqui nós estamos a falar dos modelos, né? Como é que eu treino realmente a minha máquina, a minha inteligência artificial para aprender, para começar a aprender a realizar ações que humanos realizam. Boa. Então, dentro do machine learning tem as classes que tu citaste agora, o supervisionado, o não supervisionado e por reforço. Onde no supervisionado eu sou um professor para a minha máquina, eu passo aquilo que são as características, né, de um determinado objeto e digo o que aquilo é. Por exemplo, se eu quiser treinar a minha máquina para reconhecer carros de Fórmula 1, né, eu passo as características. Tem carros convencionais e tem os carros de Fórmula 1. Olha, eu passo, olha, os carros de Fórmula 1 têm asas, têm pneus, têm quatro rodas. Então, passo todas aquelas características que um carro de Fórmula 1 tem e lhe digo, olha, isto é um carro de Fórmula 1. E passo para... E passo as características de um carro convencional e lhe digo, olha, isto não é um carro de Fórmula 1. Então, aí temos uma classe do aprendizado supervisionado. E depois temos também, dentro do machine learning, o aprendizado não supervisionado, que é a capacidade da máquina, né? Eu passo um conjunto de dados na máquina, o que a máquina vai fazer? Vai tentar extrair as características desses conjuntos de dados e tentar agrupar aqueles que têm alguma semelhança. Isso é o que acontece muito nos sistemas de recomendação. Sempre que uma pessoa tenta consumir um filme, o que a minha máquina faz? Ela busca as características desse filme, busca as características do teu perfil e tenta ver a que classe tu pertences para tentar te recomendar filmes que pessoas já consumiram. Então, temos aí a característica do aprendizado não supervisionado e tem o aprendizado por reforço, que é a classe de IA mais avançada, aqui onde a máquina aprende por si própria. Essa é a classe de IA que nos dá maior medo, é a capacidade da máquina aprender por si própria. Por exemplo, um carro autônomo, de segunda a sexta tem o mesmo trajeto, ele vai definindo rotas. Okay. Ele foi projetado para seguir uma rota, mas ele começa a entender, não, dentro dessa rota tem muito congestionamento, vou tomar uma outra posição. Então, essa capacidade que as máquinas têm de aprender por si própria é o aprendizado por reforço. Esse é o machine learning. Encontramos mais divisões dentro do machine learning, que são já as redes neurais artificiais, que fazem parte do deep learning, mas isso é um tópico muito, muito profundo. Pode continuar, Sandro. Boa, obrigado pela força. E tem a parte da detenção de anomalia. É a capacidade da máquina de detectar erros ou atividades em comum automaticamente em um sistema. É por isso que aí muita gente diz que vai tirar o nosso emprego. Vamos pegar a ideia da nossa, vamos tirar uma refriango da vida, em que normalmente a qualidade da embalagem conta. Vamos ver, ele tem que fechar bem aquela rolha no bidão. Então, a máquina ele consegue, tem essa capacidade de detectar que não, essa rolha aqui, não foi bem fechada. Certo. São uma das coisas que ele consegue deter dentro da área de detecção de anomalia. Tem a parte da pesquisa visual computacional. É nada mais do que a IA que você desenvolve, que vai ter a capacidade de interpretar o mundo visualmente a partir de câmeras, vídeo, imagem. Nós já temos assistido nos filmes, por exemplo, do FBI, da CIA, em que a pessoa é detectada, ela passou por essa rua, passou por aquela rua. Então, é uma IA que está a rodar por trás dessas câmeras todas para poder detectar ou interpretar, quer dizer, não, essa aqui, a imagem dessa pessoa, vão para a base de dados, fazem o search ou a busca, não, essa aqui está a ser procurada, olha, o que nós estamos à procura está aqui essa pessoa. Tem o processamento do idioma natural, que é a capacidade da IA que tu vais ter, em que o computador consegue interpretar um idioma escrito ou falado, ou responder à mesma altura. É que nós temos, tu consegues abrir o contatos a partir da fala, por exemplo, liga para o aberto.
ele pesquisa nos teus contatos Uhum. e liga. Então, é uma IA que já andava conosco, mas eu não sei se é só agora que soltou os chat GPT e os demais. Conseguimos notar que afinal é só isso. Então, isso já usávamos, estás a ver? Uhum. Mas é a realidade da IA. E tem a outra parte que ele fala da mineração de conhecimento, que é a capacidade de extrair informações de grandes volumes de dados, muitas vezes que não estão estruturados, para criar um repositório de conhecimento em que Certo. pode pesquisar. Tipo, não tem como. O dia de hoje é o dia dos dados. Cada dia são gerados milhões de dados, para não falar subir em números mais elevados, para não só dizer milhões de dados. Então, dentro da mineração de conhecimento, tu consegue extrair dentro desses milhares de dados que muitas das vezes não são estruturados, mas tu consegue extrair e colocar num repositório que te pode ser útil. Isso Boa. aqui é mais ou menos quando você. Eu quase. O mundo todo daí está tá nesses pontos aqui em que você, cada dia que passa, vai desenvolver uma outra coisa. Algumas aplicações de IA. Algumas. Em nosso mundo, algumas estão, algumas não estão, mas no mundo dos outros está. Nós podemos encontrar ou podemos aplicar aí em vários setores da nossa vida. Eu tentei buscar aqui alguns poucos que eu acredito que ia nos ajudar na nossa realidade angolana. Tem a questão do Uhum. transporte. O Alberto já frisou sobre os veículos autônomos que podem ser terrestre ou aéreo. Mas funciona aqui na nossa realidade? Na nossa realidade não funciona, mas o aéreo, eu acredito que sim, mas Um veículo eu, autônomo a te fazer uma viagem do 1º de maio ao 44. não, o veículo aéreo para defesa, para a área militar, eu acredito que exista. Não, isso é uma tecnologia que já está acessível para muita gente, mano. Não, essa aéreo dos militares, aquilo eu acredito que já, nossa realidade já existe. Só não estamos Desde a que os ver Estados muita. Unidos matou aquele líder iraniano com um drone, ficou muito popular e quase todo o governo do mundo começou a adquirir esse tipo de tecnologia. E Aquilo eu não tem, acredito, duvido muito que aqui não tem. ora, só o dia da quitota e vamos saber que aquilo vai sair. É É, como o Alberto até falou do carro ou do veículo autônomo que poderia, com base no que foi, o seu percurso do dia a dia, conseguir predizer o tráfego, tá a ver? Não vou certo. pegar essa rota, vou pegar aquela rota, porque ele vai ver dentro da sua base. É, nos dias que ele já foi de segunda a sexta, ele consegue fazer um overview nos dias X, aqui está apertado, aqui não. Ele consegue predizer o melhor tráfego e poder usar. No Brasil, eles têm o EASUS, se a memória não me fala. É uma IA que funciona para predizer o melhor tráfego, independentemente de como é que o cliente, olha, eu quero chegar no lugar X, mas com aquele software que realmente é uma IA, ele consegue dizer, não, eu vou chegar a isso, mas vou andar por caminho X, vou economizar Uhum. tempo X e vai chegar aí a tempo, sem problema nenhum. Epa, pelo menos os outros já estão a ver isso. Certo. Na área de transporte. Na área de finança, temos a detenção de fraudes de cartão de crédito. Pô, mano, nós passamos por isso todos os dias. Nós aqui já estamos a aprender a clonar, mano. Certo, certo. Nós Então, não, não. não, Os mas nós estrangeiros angolanos, mano, fazem. nós é que estamos a. Epá, Porra, nós estamos a pegar o que é errado, estamos a aplicar, vamos fazer o que é nós. yeah, mas agora tem muito clonagem de cartões, mesmo por meio digitais, há muito. Yeah, tem muita fraude. E nós podemos criar. Epa, nós estamos aqui, mas é na defesa, né? Podemos, Certo. podemos criar softwares, como estamos aqui a bem dizer, para poder detectar essas fraudes, para poder evitar cada dia que passa, o pessoal vai perdendo dinheiro, depois é dia de sacrifício. Eu me lembro que, mesmo nessa função de finanças, o meu pai passou por essa. Pô, ele foi simplesmente era para pegar o valor que ele foi transferido. Pô, eu não sei o que aconteceu uma fraude no cartão de crédito dele. Uma engenharia, primeiro começou por uma engenharia social com o velho.
Depois, Certo. foi o cartão, meu irmão. Quer dizer, todo quase mais de 100 mil kwanza que lhe transferiram, que era para lhe ajudar no final Foi. do mês. Todo o dinheiro foi, tá vendo? Pá, Certo, foi certo. muito triste. Então, essa aí, Uhum. então, temos que usar mesmo para ajudar os demais, porque os velhos acima de 50 sofrem muita engenharia social e acabam por perder muito dinheiro. Boa. Temos também aplicar a IA na saúde. Pô, eu acredito que na nossa realidade ia ajudar muito. Criamos chatbot, um chatbot que poderia auxiliar o agendamento de consulta, mano. Pô, isso não é fácil. Não é fácil agendar consulta nos hospitais públicas, mano. Eu acredito que com um chatbot, meu irmão, já ia Mas ajudar muito, já vamos chegar lá, já vamos chegar lá. Mas ok? pode continuar, pode continuar. Já poderia realmente ajudar muito. Poder responder a referentes perguntas relacionadas a uma doença, mano. Tipo, as nossas Certo. doenças que nós já estamos acostumados, paludismo, os tifoide, que já não conosco há muito bom tempo. Tá a ver? Já, eu acredito que seria um passo muito fixe. Sobre tecnologia, eu acho que todas as áreas na tecnologia fazem parte da tecnologia, porque nada dessas áreas sem tecnologia funciona. Então, eu tentei só buscar um pouquinho do reconhecimento da fala. Tu consegues falar, pô, isso depois vai nos rendendo preguiçoso. Você fala e ele próprio vai fazer o texto de acordo com o que nós falamos. Dentro da parte da educação, nós podemos também aplicar a IA. Por exemplo, as correções de prova, mano. Poxa, quantos colegas estão a reprovar até nos dois a fazerem cadeira toda ali no recurso porque o prof simplesmente não vai com a cara dele? Essa é a nossa É, realidade amor. angolana, mano. Pô, o Na professor lhe verdade, enviou estamos uma. falando de onde? Oh, é sério, mano. Pô, eu passei por essa. Eu tive que Ah, eu reprovei um ano porque simplesmente o uhum. professor não foi com a minha cara. Pô, é Ok. estranho. Um Yeah. amigo ficou porque simplesmente o professor queria de uma colega e que andava mais com ele, pá, por esse motivo ficou. Então, se tivesse uma correção de prova automática, meu irmão, porra, passei, Ok. passei, tá sabendo? Certo. Essa é uma das nossas realidades, corrigir as provas, para tirar certas dúvidas, mano. Nós temos essa dificuldade dentro da educação, que tudo que nós quisermos, temos que chegar praticamente à escola. Você chega lá, o pessoal ainda não chegou, isso tudo mais. Então, acredito que aplicando lá um serviço de IA dentro da nossa educação, no seu todo, no ensino, na educação superior, primeiro, segundo ciclo, tudo isso ia ajudar muito. E tem a questão do clima, que é a Uhum. previsão do tempo. Epa, o que nós vimos, Ok. mano, porra, tem tido muitas falhas também, e nem sempre é certeiro, tá a ver? Certo, certo, certo. Poder saber a temperatura, a chuva e outras cenas que tem a ver com o clima, a famosa atmosfera, Só contextualizando aqui, Cristiano, ok? é preciso, depois de tu citares essas duas aplicações, vamos tentar perceber aqui o que é IA e o que não é IA, porque faz muita confusão com aplicações que são inteligentes e muitas das vezes são confundidas com inteligência artificial. Ok? Então, queria fazer um exercício contigo para tentar identificar o que é IA e o que não é IA. Por exemplo, um chatbot, é IA ou não? Meu irmão, ele tem uma IA por trás, Uhum. tá vendo? Porque, pô, ele vai se basear, tipo, você, para ele começar a funcionar, porque tem alguém aí que está a gerenciar a coisa. Olha, isso responde assim, isso não responde assim, isso responde assim, isso não responde assim. Certo, certo, certo. Tá. Quer dizer que foram definidas regras. As regras, sim, há uma lógica, há Mas uma sim. matemática, tá vendo? Que tem uma pessoa por trás, Certo, certo. com base, primeiramente, Uhum. eles, com base neles próprios, eles criam, e com base, eles chamam de que em inglês, em Q&A, uma coisa assim, questões e respostas, Uhum. quer dizer, eles vão agrupar tudo isso e criar o chatbot em si, quer dizer, há alguma Mas, coisa aí. mas agora, isso não lhe torna inteligente. Não lhe torna inteligente. Epa, até certo ponto, não, porque ele só está Não lhe baseado torna no que tem dentro. inteligente. Certo. Quando, não sei se você já teve a oportunidade de conversar com o chatbot, mas há certas perguntas que elas não conseguem te responder e te direcionam a conversa para um humano. Sim, porque muitas das Então, vezes o que, é que acontece? há Não tá, não tá dentro dele.
Sim, então é esse conceito que eu queria trazer para tentar deixar o pessoal tipo esclarecido sobre o que é de fato inteligência artificial. Ok, Nós temos aqui o termo inteligência. Então, para uma aplicação ser inteligência artificial, ser considerada inteligência artificial, é preciso que ela tenha essa capacidade de aprender. Os veículos autônomos têm a capacidade de aprender, têm a capacidade de realizar as ações humanas. Não só realizar ações humanas, mas também têm a capacidade de aprender quando são inseridos novos dados, certo? Por exemplo, esses robôs que trabalham nas indústrias, não tem muito aqui, mas fora tem muito, que trabalham nas indústrias, nas linhas de montagem. ok, Certo, certo. São sistemas inteligentes. Tá, são equipados com um monte de sensores e são concentrados para uma determinada tarefa. Mas fora daquele escopo, eles já não conseguem realizar nenhuma ação. Porque ok. é aquilo que tu disseste, foram regras, são regras que foram definidas para ela funcionar daquela maneira. Então, faz-se muita confusão. Por exemplo, eu estava a ver um projeto de uns estudantes, eles fizeram uma tecnologia assistiva, né, para deficientes auditivos, e aquilo funcionava da seguinte forma. Eles queriam promover a inserção dos deficientes auditivos no mercado de trabalho. Então, eles fizeram uma tecnologia que é para o cliente usar. Do jeito que tu estás com os teus headphones, né? Os clientes Ok, vão estar com os seus headphones e vão falando as suas necessidades. Por exemplo, alguém chega no banco, vai dizer bom dia. Então, o que que nesse caso já o funcionário que é deficiente auditivo, no caso, recebe? Vai receber a imagem de alguém a fazer gestos, ok. certo? E eles defendiam com unha e dentes que aquilo era uma aplicação da inteligência artificial. Mas como é que a aplicação funcionava? Eles tinham palavras e frases cadastradas. Ok, Então, quando o cliente dissesse alguma frase, o que, que o sistema dele fazia? Buscava no banco de dados o vídeo correspondente àquela frase que foi dita e reproduzia para o funcionário. A ok. questão é, isso é inteligência artificial ou não? Eles Agora, defendiam com evidentes que é inteligência artificial. Mas é agora se a preciso pessoa... perceber Ah, aqui se é inteligência artificial ou não. oh, Eles aí já... criaram, primeiro, eles criaram um software que supostamente traduz o que foi dito para Libras, né? Porque vai dizer e vai aparecer um vídeo, né? Aí da pessoa traduzir o que foi dito em Libras, mas aquilo realmente é inteligência artificial ou não? Oh, agora, se alguém trazer uma coisa que não está no dicionário deles, Diga. e se alguém trazer, naquele momento de traduzir, falar algo que não consta no dicionário deles, Aí tá, aí tá. Então, foram regras que já são definidas. É um sim, banco de dados. Então, fora daquele escopo, o sistema dele já não tem a capacidade de aprender, já não consegue realizar não nenhuma tem. ação. Aí Ah, tá, não é inteligência artificial. Mas agora, quando tu treinas o teu modelo, né? Treinas o teu modelo para funcionar da seguinte forma: ok, tu passas as características, né? As características. Deixa só, o Bento fez um comentário, está aqui. Sobre chatbots, o Bento traz que nem todos os chatbots usam inteligência artificial e nem todos os chatbots são considerados inteligentes. Por quê? Porque alguns são patronizados, diferentemente do chat GPT, que usa processamento de linguagem natural, né? Que dentro daquela base de dados dele de treinamento, para novos dados, o que, que ele faz? Tenta gerar uma resposta com base naqueles dados que já tem inserido lá no banco dele de dados. ok. Agora, o Bento também nos traz uma pergunta: o que é necessário para um sistema ser considerado inteligente ou uma IA? É isso que eu estava pegando no exemplo dos caras que fizeram um sistema com inteligência, ou o sistema de uma tecnologia assistiva, né? Em que a pessoa chegava, ditava uma frase, depois aparecia um vídeo com libras. Quando tu tinhas novas frases, frases que não estão cadastradas no banco de dados, o sistema deles não executava nenhuma ação. Então, IA tem que ser considerada inteligência artificial quando o sistema, primeiro, executa ações semelhantes a um humano. Isso aqui é a definição da inteligência artificial, Artificial, é um boa. ponto a ser considerado. Mas o teu sistema tem que ser capaz de dar resposta a novos dados, não Ok, só a dados pré-programados.
Por exemplo, se eles pegassem no sistema deles, pegassem um conjunto de dados, dissessem, olha, isso quer dizer um olá, isso quer dizer um bom dia. O alfabeto de linguagem Libras é esse, certo? Como é que eles podiam treinar? Eles podiam treinar a inteligência artificial deles, né? Para detectar Libras em tempo real, não indo buscar num banco de dados, mas o sistema digital, ou o sistema de inteligência artificial, podia utilizar as técnicas de machine learning que você utilizou para extrair as características, todas as características dos gestos, né? Que a pessoa vai fazer e tentar associar aquilo a uma fala, certo? Então, o que torna um sistema inteligente ou uma IA é a capacidade que ela tem de dar resposta a novos dados. Mas isso se tornou um perigo atualmente, nessa era dos chatbots inteligentes, que é o caso do ChatGPT. Porque o ChatGPT, ele tem um banco de dados, né, de treinamento e tal, mas como ele é inteligente, ele tem que dar resposta a todo tipo de pergunta. Por isso é que o ChatGPT também é perigoso, porque nos traz aqui uma era de desinformação. Se você faz uma pergunta que ele não tem capacidade de responder, ele cria uma resposta. Ele vai Porque é buscar. inteligente, certo. Ele cria uma resposta. Então, nós entramos nessa era. É essa, pá. Ele não pode perder. Certo. Boa. Isso aqui é que torna o sistema inteligente. Obrigado pelo contributo, Bento. Podes avançar, Shalom. Boa. Uau, essas aqui seriam as novas Deixa eu só tendências. adicionar aqui o Henrique. E Tá aí, tudo boa tranquilo, noite. Henrique? Boa Boa noite, tudo noite. bem? Ou Tá boa tarde, tudo. não sei. Pra mim aqui ainda é boa tarde. Aqui já são 9 da noite. Já são 9 da noite, aqui ainda é boa tarde. Vamos dar espaço para a gente poder se Aqui apresentar ao nosso são público. 7. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que estão todos aí? Estamos Tranquilo, todos mano. bem. Aqui também, aqui tá um friozinho danado. Tá faltando o jeito que tu costumas me chamar. Como? Meu jovem. Meu jovem. Boa, É porque como eu já tenho muito mais de 40, pra mim todo mundo é boa, jovem, então boa. todo mundo é Então, jovem. só para consolidar a questão do que é inteligência artificial e o que não é, inteligência artificial é quando o sistema tem a capacidade de aprender. Então, Henrique, bem-vindo à live. Boa. Pode já se Sempre apresentar que aqui a para a galera malta. pergunta de inteligência artificial, eu sempre coloco uma pergunta. Eu tô com um carinha aqui no meu colo. É um cachorrinho. Não sei se dá pra ver ele ainda aqui, mas deixa eu dar uma resinha a mais aqui, ó. Dá pra ver um pouco do camarada aqui, ó. Ele sabe que toda vez que ele vai... Eu tenho uma tapetinho higiênico aqui na varanda. Toda vez que ele vai lá, faz um xixi, ele volta balançando o rabinho e quer um ossinho, né? Ele aprendeu de forma Certo. natural. E ele aprendeu como isso? Eu ensinei pra ele que toda vez que ele for lá, ele vai ganhar como se fosse uma recompensa por isso, né? Ok. Quando eu ensino um jogo através de inteligência artificial, um aprendizado por reforço, toda vez que o Mario... Jogou Mario? Vocês jogaram Mario, Super Mario Bros? Boa. Certo. Jogaram? Pegou na Conhecem? consola. Conhecemos. Boa. Então toda vez que você ensina o Mario a não morrer, é uma recompensa. Então toda vez que um boneco morre, é um problema. Então ele não ganha recompensa. Então cada segundo que Certo. passa, ele ganha um novo segundo, então ele ganhou uma recompensa. Isso é um aprendizado por reforço. E aí eu uso a lei de Darwin. Sabe o que é a lei de Darwin? Que o mais forte sempre sobrevive. Então a cada insight da inteligência artificial, eu crio 2 Marios. Um sobrevive mais tempo que o outro, então eu vou usar esse que sobreviveu mais tempo como base de mais outros 2 Marios. E assim eu vou criar o Super Mario, que é o cara que consegue chegar do início ao fim do jogo sem morrer nenhuma vez e no menor tempo possível. Então a ideia da inteligência artificial é ensinar com
como a máquina ela deve se portar em qualquer situação. E aí eu tenho algumas ramificações de inteligência artificial. Eu tenho a ideia da IA como um todo, que é uma disciplina como a ciência da computação, e dentro da inteligência artificial eu tenho um conjunto de coisas, que uma delas é o machine learning. O que é o Certo. machine learning, né? O aprendizado de máquina? É você ter dados, pode ser dados de uma empresa, pode ser dados de um veículo, pode ser dados de pessoas reais que sofreram para realizar determinada ação e imputados ali para que a máquina não faça a mesma coisa, para que esses dados eles sejam tanto supervisionados quanto não supervisionados e assim eles gerarem modelos de machine learning para mim. Então vamos fazer um exemplo com você aqui, Alberto. Alberto ou Felipe? Certo. Ou Felipe Alberto? Tanto vai. Alberto. Então legal, Alberto. Digamos que você, aí na sua cidade, tem algum parque muito famoso? Não tem. Não tem? Tudo bem. Digamos que você venda cerveja. Cerveja é um assunto muito comum aí em Angola, certo? Certo. Digamos que você venda cerveja. E num sábado de sol você costuma vender quantas cervejas? Não sei. Você compra muita e aí acaba sobrando ou faltando, que é pior. E aí para você não gastar nem mais nem menos, o que você pode usar? Um modelo de machine learning. Nos últimos 50 sábados de calor, eu vendi em média, no sábado 200, no outro 215, no outro 210. E assim você vai variando, independente da temperatura e do que você vendeu, você consegue chegar no número de cervejas. E a ideia de uma regressão linear, que é um modelo supervisionado, eu vou informar a temperatura que vai fazer amanhã, sábado, para eu me preparar e comprar a quantidade de cervejas exatas que eu vou vender amanhã. E aí, quanto mais você vai melhorando o seu modelo conforme você vai passando os sábados, mais preciso ele vai se tornar no número de cervejas que você precisa comprar. Então, baseado na previsão do tempo de amanhã, eu já posso automatizar a minha inteligência artificial para gerar um pedido no meu fabricante, no meu fornecedor de cerveja, já para me mandar amanhã sem eu precisar fazer nada. Então, esse é um cenário da inteligência artificial como machine learning para classificação, ou para regressão nesse caso, né? Classificação seria, eu pego uma câmera e eu segmentei o que é pessoa, o que é cachorro, o que é uma pessoa alta, uma pessoa baixa, uma pessoa magra, determinando um grupo de pessoas que eu fiz um treinamento específico para reconhecer. Então quer dizer que, normalmente, qual é a altura média do angolano? Qual o tamanho médio? 1,70. 1,60? 1,70. 1,80 é uma pessoa alta? 80. Assim. Para nós já não, é uma pessoa. Mas até aqui no Brasil, 1,70 é uma pessoa alta, que é uma pessoa acima de 1,70 é uma pessoa alta. Então, dependendo do tipo de modelo ou de modelo de pessoas que eu usei para treinar o meu algoritmo de uma pessoa alta, na Rússia 1,70 é uma pessoa baixa. Certo. Então quer dizer que se no meu modelo for rodar lá na Rússia, ele vai falar que todo mundo é alto. Não. A altura média lá é diferente daqui e daí também. Então, esse já é um modelo de classificação, que ele classifica grupos baseado em alguma característica. Também é outro ponto. O outro é um cluster, que ele é não supervisionado. Então, digamos que você pegue todas as roupas do seu guarda-roupa e joga em cima de uma cama e tira uma foto e manda ele clusterizar. O que ele vai fazer? Ele vai segmentar, ele vai achar padrões. Eu estou achando só roupas amarelas, só roupas curtas, só roupas que estão desbotadas. Então, ele vai achando conjuntos e vai te entregar. Eu encontrei 3 conjuntos de roupas coloridas, roupas escuras e roupas que estão desbotadas. Ótimo! Então, em cima disso, eu vou mostrando para ele montar as imagens ali, montar a segmentação em cima dessas imagens. Se, por exemplo, eu quero clusterizar veículos grandes e pequenos de um congestionamento, é claro que é um congestionamento para vocês, um trânsito. Deixa
Deixa eu ligar aqui em cima, que Sim. fica melhor. Então a ideia do congestionamento é basicamente isso. Eu tenho carros grandes e pequenos. O que compõe a maior parte do meu congestionamento? São carros grandes ou pequenos? São de caminhões. Então eu preciso, nesse horário, não deixar caminhões passar nessa rodovia. É uma forma que a inteligência artificial também direcionaria o time de tráfego ali e de trânsito para eles dimensionarem melhor o fluxo naquele horário. E aí eu entro com outro modelo que é o Deep Learning, que é ali onde as coisas mais sombrias acontecem, que é isso que vocês estão acompanhando no Deepfake. Você já viu o que é um Deepfake? O que é o Deepfake? Você coloca o seu rosto na cara de outra pessoa. E a pessoa fala com a sua voz e... Como assim, cara? Você tava ali em Bali e não falou nada pra ninguém? Nem era você, né? Esse que é o ponto. Daí que são específicos para resolver um problema. Por enquanto ainda não existe uma IA seja onisciente. Cara, não. Ela aprende sozinha? Ela depende de um modelo computacional para que ela aprenda. Eu posso falar que ela não é onisciente porque eu passei que ela vai começar a aprender a partir do quê? Dos sites novos que vão surgindo na internet. Ou de informações diárias que coloquem na minha, sei lá, na minha wiki. Ou até no Wikipedia. Ela vai aprender com coisas que colocam no Wikipedia. Tem um site novo no Wikipedia, dispara um evento, ele vai capturar aquilo, treinar e aprender e mostrar como funciona. Então essa é a ideia da inteligência artificial. E aí dentro do Deep Learning você tem a OpenAI, que é onde você consegue visualizar os modelos mais sinistros ali do que vocês estão vendo do ChatGPT. E que antes de entrarmos nesse tópico, o Sharon nos trouxe algumas aplicações da inteligência artificial no mundo atual. Eu queria perceber como é que chegamos até esse ponto de termos um alto volume de aplicações IAs a surgir. Nós temos aplicações de IA para todos os segmentos, para todos os setores. Eu queria saber a partir de que ponto é que começamos a ter essa vontade, as inúmeras aplicações de inteligência artificial. A gente sabe que é conhecido da humanidade desde quando surgiu a inteligência artificial. Vocês lembram do Alan Turing? Ou nunca ouviram falar desse cara? Todo mundo Alan Turing. já. Já? Estamos cansados. Já. Tá cansado de ouvir falar de Alan Turing? Mano, quer dizer, durante toda a formação, aquilo são fascículos, né? Quer dizer, era uma disciplina que você só estuda história da informática. Ah, enfim, então vocês sabem. Ele foi o primeiro cara a trazer a ideia de inteligência artificial que é baseada em algoritmos. Algoritmos para resolver problemas, né? Mas de uns anos para cá, muitas coisas começaram a se tornar... A IA começou a se tornar mais viável porque cloud, eu preciso de um grande poder computacional. E um outro ponto que também tornou a IA viável é dados. Então eu estou passando desde os anos 90 até então, consumindo dados e imputando dados e gerando dados, que a gente começou a usar esses caras como modelo de aprendizado para gerar melhores resultados. E aí, conforme eu fui ganhando mais poder computacional, mais anabolizantes computacionais, anabolizante, todo mundo entende esse termo, o que é um anabolizante? Sim. É que o cara usa para ficar fortão. Certo. Para ter shapes. Exato, para ter o shape. Para ter o shape. Então, para ter o shape da IA, ela foi se aproximando dos provedores de nuvem e aí ela conseguiu cada vez ficar mais poderosa, né? Que ali tem poder computacional não infinito, mas muito próximo do. Basicamente O Henrique foi começou a isso. falar da OpenAI e eu queria que fizesse uma apresentação da OpenAI aqui para nós. Claramente, tranquilo. Então, a grande sacada. Eu vou trazer um único slide aqui para mostrar para vocês da OpenAI. Não precisa de muito mais que isso. E o resto a gente usa na mão. Então, deixa eu dar um share aqui na minha tela. Boa. Então aqui a gente tem modelos
De GPT e modelos Codex, né? Vê se dá para enxergar bonitinho. O que são modelos de GPT? Generative, Pre-trained, Transformed. São modelos que eu treinei previamente, que vão transformar aquilo de uma maneira que eu consigo usar como se fosse criatividade. Que não é criatividade no fundo das contas, é simplesmente ele combinar muito mais ideias do que ele tem no modelo onde eu peça com menos criatividade. Que ele vai combinar um número menor de acertos para me dar o resultado. Então, em cada um desses caras, ele tem uma capacidade diferente, sendo que o DaVinci é o mais criativo. É o que a gente conversa com ele, é o que bate papo, é o que gera iteração de resposta. Então, tudo isso é a grande sacada do DaVinci. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui como share screen e jogar áudio. Compartilhar o áudio da garoto. Então, vocês vão ver que bacana que esse cara faz para nós quando a gente tem uma interface de prompt. Eu estava aqui, inclusive, codando isso agora, que eu estou fazendo um modelo mais inteligente que é um agente de venda, tá? Então, não só responder perguntas meio óbvias, ele também consegue vender alguma coisa para você. E aí eu vou mostrar por baixo dos panos como isso funciona. Me faça uma pergunta, vamos fazer uma pergunta clara aqui para ele. Ele está usando o GPT 3.5 como algoritmo de OpenAI e está usando serviço cognitivo para interpretar e entender a minha voz e converter isso para texto. Beleza? Está usando português. Inglês é que se eu quisesse traduzir algo que eu falei para inglês ele me ajudaria. Só um minutinho, pessoal, rapidão. Patroa aqui ligando, ela precisa de atenção. Pronto. Boa. Então qual que é a sacada aqui? Faz uma pergunta aí, Alberto, que você queira saber. Qualquer coisa. Tá no mute. Opa. Quero saber se a inteligência artificial vai dominar a humanidade. O meu amigo Alberto quer saber se a inteligência artificial vai dominar a humanidade. Vamos ver se está funcionando. A resposta a essa pergunta depende de quem você pergunta. Algumas pessoas acreditam que a inteligência artificial pode se tornar tão avançada que ela possa exceder a inteligência humana, mas outras acreditam que a inteligência artificial pode nunca ser capaz de igualar a complexidade da consciência humana. Claro, não sabemos ao certo o que vai acontecer no futuro, mas é importante lembrar que a inteligência artificial tem o potencial de oferecer benefícios significativos à humanidade, desde a automação de tarefas complexas até a melhoria da tomada de decisões. Alguma outra pergunta? Quer saber algo mais filosófico? Vamos lá. Tá bom. Qual é uma música famosa aí na sua cidade? Vamos lá, vamos perguntar aqui. Qual é o cantor mais famoso de Angola? Vamos ver se ele acerta. O cantor mais famoso de Angola é o músico e compositor Ari, também conhecido como Contrabarra, o rei da Kizomba Contrabarra. Ele é conhecido por suas músicas pop afro-contemporâneas, que misturam os ritmos de Kizomba, Semba e Zou. Ari é também um dos artistas mais bem-sucedidos da música angolana, tendo recebido diversos prêmios em todo o continente africano. É verdade isso, não? Mira. Mas ele está falando da Ari, Ari. Compositor Ari, não faço ideia de quem seja. Não, tem Ari.
levou isso em consideração. Mas, por exemplo, se eu perguntar quantos prêmios Nobel o Brasil já ganhou? Isso é mentira. O Brasil nunca ganhou nenhum prêmio Nobel. Ok. O Brasil já ganhou 3 prêmios Nobel. O primeiro foi em 2017, quando o físico português brasileiro José Manuel dos Santos Vargas ganhou o Minutinho. Prêmio Nobel de Física. Em 2018, o bioquímico brasileiro Carlos Felipe Ximenes Belo e o médico timorense José Ramos Horta dividiram o Prêmio Nobel da Paz. O terceiro Prêmio Nobel foi concedido em 2019 ao economista brasileiro Paulo Guedes. Aí está. Mas como que... Oh, sorry. Eu vou precisar ir lá na escola do meu menino lá resolver o negócio. Mas vamos lá, só para a gente finalizar aqui. Então, essa é uma aplicação que eu estou usando um modelo de OpenAI da Azure, tá? Então, você tem aqui um serviço que hoje é mesmo que eu tenho lá no OpenAI, mas a grande diferença é que esse cara é privado. Eu rodo dentro da minha empresa, então tudo que eu treinar e falar para ele vai ficar dentro do meu domínio. Não sai Henrique, nada. só uma pergunta rápida. Claro. Ontem o Leandro é um especialista de cybersecurity. E ele criou uma aplicação de ransomware no OpenAI. E eu queria saber se uma pessoa criar uma aplicação de gênero e cria danos a uma empresa de quem é a responsabilidade? Somente dele ou também da empresa criadora de inteligência artificial? Não, é do cara. Porque, por exemplo, eu posso vir aqui. Você pode me ajudar com uma ideia de um ransomware? Um ransomware conhecido é o Sanduíche de WannaCry. queijo e presunto 2. Porque aqui ele está entendendo português, então ele não vai me ajudar. Mas se eu entrasse no chat OpenAI e pedir para ele um código de ransomware, ele vai gerar. Porém, eu vou ter um problema. Quem vai aplicar e quem vai colocar isso para rodar? Sou eu. Responsabilidade é minha. Esse cara aqui, ele é um ajudante. Então, se você pediu algo para o seu ajudante, a responsabilidade é sua, não dele. Então, a responsabilidade é essa. Então, no momento que eu crio um OpenAI, eu posso criar internamente na minha empresa. Então, simplesmente, o que esse cara faz? Ele aprende com as minhas necessidades. Então, esse é o grande propósito. E dentro do serviço de OpenAI criado, eu consigo trabalhar interno na minha infraestrutura. Consigo definir aqui delimitar um private network e trabalhar responsivamente com essa internet ou com a rede privada. Uma vez que o serviço está no ar, ele gera uma interface ou um estúdio da OpenAI onde eu configuro e crio toda a minha necessidade desse nosso amigo aqui. Então deixa ele abrir aqui. Então, eu tenho um playground do OpenAI, os algoritmos de implementação que você tem aqui, GPT-4, GPT-3,5, o ADA. Então, todos os algoritmos eu já implementei e já testei. E aqui eu consigo testar as minhas implementações e até o chat. Então, por exemplo, vamos pegar aqui e gerar uma linguagem natural, explicar uma consulta em Python, uma consulta em SQL, beleza? Então, vou pegar isso aqui e vou deixar em português. Vou dar um translate aqui e tal. E explicar essa consulta para mim. Beleza? Só um minutinho de novo. Shalom, tenta ver o teu áudio. Ele está explicando aqui, ó, essa consulta busca identificar tipos de clientes que registraram
entre 1º de março e 30 de março, a seguinte 50 horas de streaming, assistindo 50 horas de streaming e se inscreveram até 30 dias. Ele está explicando para você uma consulta. Podia ser um código em Python, em C Sharp, alguma coisa do tipo. Então eu consigo fazer isso através do meu GPT, do DaVinci, né? Outro ponto legal aqui também é toda a parte que você tem de conversação. Então eu posso criar um agente especializado. Vocês trabalham, conhecem Xbox aí? Todo mundo joga? PlayStation domina. PlayStation domina? A Xbox é para quem? Ó. Quais os jogos para jogar com meu filho aos finais de semana? Ele tem 7 anos. Ele já me trazia os jogos de Xbox que eu posso jogar com uma criança que tem essa censura de 7 anos. Eu estou fazendo um cara específico de venda. Se eu perguntar alguma coisa fora do contexto de jogo, ele não me responde. Ele não sabe. Então é eu criar um agente específico da empresa. Então eu quero trabalhar com um cara qualquer aqui, padrão. Consigo limpar aqui esse chat e perguntar qualquer outra coisa. O que a gente estava fazendo é essa interface nesse robozinho aqui. É exatamente o que ele faz aqui. Beleza? E aí por fim vem o cara chamado DALL-E, que é o gerar imagens a partir de um descritivo. Todo mundo sabe quem é Monet? Um pintor famoso? Ou não? Não. Esse cara aqui, ó. Então, estilo de pintura de Monet é assim, ó. Meio borrado. Legal? Qual que é um ponto turístico de Angola? Barra do Kwanza. Deixa eu ver como é que é. Qual deles que é esse aqui? Não é deserto. Não. Barra do Kwanzaa, sim? Já apareceu. Não, na imagem dele. Eu vou pedir para ele escrever um ponto turístico de Angola baseado na pintura de Monet. Legal? O meu filho pedindo para gerar um elfo Exu. Todo mundo sabe que é um elfo e um Pikachu aqui, ó. Não sei o que é isso. Vocês conseguem interpretar o que é isso? Talvez se a gente olhar alguma coisa nesse sentido, a gente veja talvez parecido com isso. Algo parecido com isso aqui. Ou mais parecido com isso aqui? Não. Não sei. Vocês que são da cidade aí, do país, vocês deveriam saber o que é isso aqui. Talvez isso aqui. Atrações turísticas. Ou isso aqui, né? Acho que tá mais para esse lugar aqui, ó. Malange. É Malange. A ideia daquele lugar ali é Malange. Então ele criou um ponto turístico de Malange na pintura de Monet. Então essa é a grande ideia do que o OpenAI pode fazer, tá? Henrique, você tá com a live ligada trava, muito eco. Não. Tá fazendo barulho? Sim. Ah, é por conta disso aqui, ó. Tá gerando eco. Porque eu Ok. tinha compartilhado o áudio do meu microfone. Pessoal, vou precisar resolver um problemaço aqui agora. E me desculpa aí pelo tempo ser muito curto. Não, Mas depois eu precisei. agendamos uma outra.
Mas tranquilo, vamos agendar outra que a gente traz aí um detalhado, como é que a gente constrói alguma coisa com o OpenAI, como é que a gente consome API e por aí vai. Rodar uma aplicação no Azure. Isso aí. Boa. Beleza? Valeu, Henrique. Deixa eu ir Beleza. lá, pessoal. Valeu, abraço, hein? Falou! O microfone, Shalom. Já pode voltar no teu programa, continuar a apresentar o que estavas a apresentar. Ou depois da hora do mestre já. Boa. Epá, eu aqui só vou tentar partilhar. Deixa-me só ver. Vou só tentar partilhar o meu ecrã para poder fechar. Porque ele já tentou falar do OpenAI. Vou tentar só trazer um exemplo. Onde é que fica isso aqui? Ok. Deixa-me só partilhar. Vamos tentar buscar algo, algo, algo que tentou falhar aí acerca do nosso país. Já nos meteram areia homem aí. Vou tentar partilhar. É também um trabalho que tivemos aí com o Coto. Ok. Boa, então conforme vocês veem, é mais um exemplo do senhor dentro da IA, do jeito que nós conseguimos desenhar. O Henrique já chegou de detalhar mais ou menos tudo o que acontece dentro das nossas áreas. Então, mais sobre IA. A IA, temos a questão da carreira. Para quem quer seguir do jeito que o Henrique já foi falando aí, mais voltado para computação, computação em nuvem, que é do Azure, onde ele tentou fazer todos os exemplos que ele acabou aí por aí mostrar, as práticas dele, ele fez dentro do OpenAI, dentro da plataforma do Microsoft, porque recentemente a Microsoft fez uma parceria de bilhões com a OpenAI para ter a OpenAI dentro da Microsoft e rodar com alguns serviços que já encontra, fazer aquele match. Então, dentro dessa carreira de IA, tu podes fazer a certificação que é o AI 900, que é Fundamentos de Inteligência Artificial que o Azure vai te propor. Tu vais ver o Machine Learning, vais ver o NLP que ele abordou aí, tu vais ver a mineração de dados, tu vais ver uma visão geral do que você pode encontrar do mundo da IA, com as devidas práticas voltadas para o Azure. E tem o AI 100, se não me engano, AI 100 ou AI 200, se não me engano, que é o engenheiro de inteligência artificial dentro do Azure. Aí, epá, que a maré te leva, é um mar muito grande, onde você vai atrás de projetos e desenvolvimento de cenas mais sofisticadas. Como disse o Alberto, quem sabe chegar em algo mais complexo nessa área. Esse aqui é o caminho de trilhar. Aqui só E, o Bento pediu um estado da arte da IA. Ele perguntou se continuamos com Deep Learning ou agora são os Transformers. Não, só para responder ao Bento que o Deep Learning agora é a base de tudo. Todos os algoritmos de classificação, todos os algoritmos de segmentação são a base do Deep Learning. Então, os algoritmos de Machine Learning são bons sim, já que o Deep Learning exige um bom poder computacional. Então, os algoritmos de Machine Learning são bons, mas para aplicações específicas, sim, que não demandam de muitos recursos. Por exemplo, se eu quiser prever o meu volume de vendas,
um machine learning que me resolve, estás a ver? Então, mas para aplicações mais profundas, principalmente que envolvem visão computacional, é deep learning. Agora é a base de tudo. Aí também a E então, questão. já estamos aqui no finalzinho, eu queria saber sobre ética no uso da inteligência artificial. Nós agora temos a inteligência artificial para tudo. Temos a inteligência artificial para gerar vídeos, para gerar áudios, para gerar imagens. Então, surge agora aqui um problema das fake news. Você já Ok. viu a imagem do Papa Francisco com umas botas assim, estilo a rapper e tal? Imagem do Papa Francisco com umas moças e tal nas redes sociais. Então, imaginem que eu trago uma imagem do Shalom também, tipo uma imagem comprometedora do Shalom, gerada por inteligência artificial, mas aquilo é tão realístico que podem associar o teu perfil. Não, o Shalom realmente teve essa conduta. Então, eu queria saber mais em termos de ética, o que é que pode ser feito para minimizar esses fatores. Porque as Epá, empresas não vão deixar de liberar o uso da IA. Então, aqui a nível governamental, a nível da sociedade, o que é que pode ser feito para definir éticas no uso da inteligência artificial? Por exemplo, temos o caso da Itália. A Itália baniu o chat GPT, mas foi muito oh, por conta, sim, na Itália o chat GPT foi banido, mas foi muito por conta da proteção dos dados. Não há ok. uma transparência, né? Não há muita transparência do uso dos dados pessoais dos usuários do ChatGPT. Então, a Itália preferiu banir. Então, queria saber, dentro da visão daquilo que é a nossa sociedade, como é que podemos educar, como é que podemos inserir a ética no uso aqui das inteligências artificiais. Pô, mano, dentro das responsabilidades é, da IA em si, tudo aí consta. Agora, nós aqui, há que nossos irmãos que regulamentam essa área consigam pré-estabelecer ou fazer-se valer essas responsabilidades. Porque nós podemos dizer que dentro da IA tem a imparcialidade, tem a inclusão, tem todos os critérios de segurança e privacidade. É para quem regulariza isso? Os reguladores. A agência protetora de dados. Bom, mano, esse é o trabalho deles de fiscalizar e regular. Só que agora, o que é que acontece? Primeiro que são pessoas que não estão atualizadas nas coisas. Não, Ah, ah, ah. Aí nós dois já tá, lá trabalhamos. O problema é que as pessoas não buscam informação. bom, aí tá. Nós aqui, epá, tudo isso em si, o homem que desenha, é que nós estamos a falar, o lado bom, ou você que desenha, ou que desenho, eu vou ter em conta toda essa questão da responsabilidade, tipo imparcialidade, inclusão, confiabilidade, segurança e privacidade, a transparência e a questão da responsabilidade em si, que o nosso sistema realmente tem que ter quando nós estamos a usar a questão de governança, os princípios organizacionais, aquela questão de ética, os Uhum. padrões e tudo mais. Nós podemos desenhar agora. Do outro lado, temos sempre o outro lado que quer invadir, quer mostrar que sabe mais e tudo mais. E nós temos aí as nossas casotas que chamamos de reguladoras. Então, eles é que têm que pegar Boa. nisso e martelar por cima. Boa, mano. Epá, até porque esse corpo precisa de descanso. Últimas considerações. Boa, pessoal. A área de IA é uma área aberta em crescimento. Não é só desenvolver que o mundo, todo mundo. Epa, tu podes pegar IA para diferenciar-te, procurar nichos, podes aplicar IA na banca, na telecom, em telecom, estamos na semana de telecomunicações, tu podes aplicar em telecom. Quer dizer, é uma profissão em si que vai nascendo em que nós podemos já enquadrar mesmo na nossa área de saber. Temos aí o Alberto, que é engenheiro de telecom, eu sou da engenharia informática, tem outra pessoa que é de uma outra área, talvez é da banca, então tu consegues usar a IA a teu favor. Boa. Boa. Então, muito obrigado, Shalom. Bom, Até o Zungando daqui a 2 semanas, não? e aí, até os humanos daqui a duas Até o semanas. Zungando da Microsoft. Bom, E estamos juntos só para agradecer ao pessoal que esteve aqui até o final da live. Amanhã teremos uma outra com o nosso camarada Marcelo Gonçalves. Vamos falar sobre computação em nuvem.
Vamos falar sobre computação em nuvem, vamos dar dicas de carreira, vamos tentar aqui apresentar um projeto prático de computação em nuvem e tentar desmistificar tudo que está detrás do conceito. Valeu para todos, valeu Bento. Depois manda um salve aí no off, Bento Benac. São manos que não têm foto, é perigoso conversar com vocês, mas isso que é meu colega. Já vamos bater um papo no off e até amanhã, às 20 horas. Shalom. Boa, estamos juntos então. Valeu pelo convite, estamos juntos qualquer momento. É só dar um toque que viajamos de novo, estamos aqui em Luanda. E sem esquecer que domingo, vou trazer outro cara extremamente duro, que é o Laurindo. Laurindo vai estar aqui a falar de... Qual é? Internet das coisas, mano. IoT. Que é a área até que você... acho que, não podes perder essa live, mano. Laurindo vai estar aqui a falar de IoT, vai trazer também uma aplicação prática, que é para desmistificar o IoT, e também vai ser uma coisa muito boa. Por acaso, tanto o Laurindo como o Marcelo são usuários do Azure, amantes da Microsoft. Eu também sou vai um ser deles, uma meu irmão. Nós todos, o Alberto está na AWS, coragem. Não, mas agora alguns pipelines, vou começar a rodar na Cloud to Africa, daqui a pouco vou mandar já um apelo no LinkedIn para vocês me ajudarem a ter créditos. Vou começar a rodar Bento, dá um salve no off. Vamos procurar aqui saber a tua área de atuação e tem muito tema para ser debatido, tem muito conhecimento para ser passado. Tá, pessoal? Então, um rala e até amanhã.